Olá. Cá estamos nós. Deixa eu aumentar o volume do meu telefone. Isso. Eu estava a rever o currículo, porque nós tivemos que recortar um bocadinho, porque não cabia tudo, não é? É um currículo gigantesco. E, portanto, pronto, focámos mais na questão de editora, produtora, curadora, desse lado, mas também retirámos a parte de mestre em gestão e desenvolvimento habitacional, mas que também faz toda a diferença e que eu queria deixar referido. Escolheste uma imagem que deixou o ateliê inteiro cheio de expectativas. Eu só sei do ateliê, não é? Mas entre nós foi bastante comentado, porque dá pano para mangas, e eu, claro, vamos andar à volta dessa imagem que tem tudo, não é? Não voltaremos à normalidade, porque a normalidade era o problema, mas começo por lembrar que esta imagem, que tem sido muito, muito publicada agora, durante esta fase toda do coronavírus, aparece em novembro. Portanto, aparece na altura dos problemas todos do Chile. E, entretanto, depois reparei que tinha ideias de ter visto que depois parte para Hong Kong, entretanto começa a circular quando há as manifestações também em Hong Kong, e isso acho que é um bocadinho que por onde vamos começar, que este momento que nos obriga a todos a pensar, de certa forma está a tornar visível coisas que já existiam antes, não é? A normalidade já era um problema antes. Podes... Exatamente. Não, é interessante porque quando eu vi essa imagem em Santiago, que era um momento muito crucial do que estava acontecendo lá, né, uma grande movimentação civil, né, e muito importante, foi até no momento em que eu considerava regressar a Santiago, né, e por outros motivos acabei ficando aqui. E hoje mesmo eu li um artigo que era extremamente interessante, falando sobre o quanto que essa parada do mundo influiu de uma forma negativa nessas mudanças sociais que estavam acontecendo nos diferentes lugares, né? A gente tinha uma grande mobilização das mulheres que estava acontecendo no mundo todo, né? No Chile, onde começou, onde partiu, que tinha até na música que foi traduzida para todos os idiomas, até em países ultra fechados e tudo mais, se partilhava essa informação. E quando eu vi essa imagem, ela ficou também na minha cabeça muito emblemática, porque eu achei, olha, isso está muito de acordo com o que a gente está passando agora. Quer dizer, ela nunca foi tão tão premonitória como agora, né, do que está acontecendo. Da mesma forma que eu te comentei outro dia, quando falávamos por telefone, a respeito da Bienal de Veneza deste ano, né, que o tema também foi quase como, né, profética do que estava por vir, né, coisas que a gente não podia ver, né. Mas o tema a respeito da normalidade, eu acho que e do que está acontecendo atualmente, faz com que a gente faz a gente se perguntar do que a gente vai falar nos próximos 10, 20, 30, 50 anos, né? Porque isso são grandes mudanças, né? O que a gente vai priorizar, né? O que a gente vai reconhecer como correto, quais são os nomes que nós vamos reconhecer na arquitetura, né? Então, tudo isso está de acordo com as mudanças da sociedade, e eu acho que achar que a arquitetura se move sozinha é uma ilusão, né? A gente depende dessas transformações da sociedade, e eu achei que essa imagem tinha muito a ver e essa frase tinha muito a ver com o que eu estava pensando do que está acontecendo, né? Essas transformações da sociedade são inevitáveis. Com isso, a gente foi obrigado, né? Por um lado influenciam a arquitetura, e a arquitetura também tem um papel influenciador, não é? Quando fui rever
E realmente estava a ver até por produtora da Bienal do Chile, que em 2017 eram os diálogos inadiáveis, mas que foram adiados, assim como as questões climáticas também eram inadiáveis, foram sendo adiados até chegar a alguma coisa que é completamente, não dá para adiar porque não é comandada, mas de repente já havia essa percepção mesmo no meio da arquitetura dessa importância, portanto, tanto nesses diálogos, lá está a questão do como vamos viver juntos, da Bienal de Veneza. Aliás, quando a Bienal do Chile é vida, precisamente, estava a ler que eles dizem aderimos ao descontentamento social, portanto não é cancelada, é suspensa, não só por uma questão de segurança, mas também precisamente porque liga às pessoas, compreende as pessoas, que a arquitetura irá dar resposta às pessoas. Agora, é um facto que depois está sempre dividida, e isto é um tema que me tem aparecido um pouco, está sempre dividida entre as pessoas para quem é feita e as pessoas que pagam, que nem sempre são as mesmas, não é? Às vezes, quando é a casinha particular, consegue-se. Quando estamos a falar de cidade, por exemplo, quando estamos a falar de urbanismo, já não dá para separar. E daí que nos parece realmente importante puxar para a arquitetura esse lado também de produção. E daí também falarmos contigo, porque não é a arquitetura, o teu trabalho principal não é o fazer desenhos em ateliê, é o outro lado da arquitetura muito ligado à cultura também, não é? Portanto, o lado mais cultural, que a arquitetura tem sempre estes dois, o lado técnico, o lado mais artístico, e tu trabalhas mais com esse lado cultural, com esse lado artístico. Eu ontem estava a ver um programa sobre propaganda e também me estava a lembrar, porque uma das coisas que diziam era que quando se pensa em propaganda, pensa-se muito na propaganda nazi, na propaganda soviética, na propaganda, aquelas imagens fortes, os cartazes, os vermelhos e pretos, por aí fora, mas depois há toda uma outra propaganda que não é dita como propaganda, que eles diziam, a certa altura, uma das propagandas mais bem conseguidas é convencer-nos a todos que queríamos ser ricos como só 1% é. E a arquitetura também tem muito isso, não é? E até dentro disso eu acho que vem agora a propaganda de que voltamos à normalidade também, né? Virar essa propaganda, não, estamos de volta à normalidade, né? Só que essa normalidade já não existe, o que nós conhecemos como normalidade não existe mais. Né, ela já não existe mais, né? Eu acho que com a necessidade do isolamento social e com a dificuldade de limitar as dinâmicas nos espaços não controlados, públicos e abertos, e a convivência neles fica completamente impossível no combate, né, ao vírus e ao achatamento de curvas, de contágio, etc. e tal. Outro dia eu li tinha uma coluna acho que no New York Times que falava que a pandemia são anti-urbanas, né? Elas impulsam, elas exploram o nosso impulso de congregar, era a frase, né? Tipo, né? Salienta essas coisas, mas a gente ficou a gente sempre tinha aquela necessidade do isolamento e tudo mais, que também nos foi embutida, né? E agora a gente percebe a importância disso, né? Então, em tempos de isolamento, e quanto mais o tempo passa, mais a gente vai valorizando o que antes a gente nem entendia, né? A rua, o espaço público, né? A gente vive um momento de desespero para sair do confinamento, sair nas ruas, aproveitar essa coletividade, mas, no entanto, a gente não sabe que esse coletivo carece de um devido zelo, de métodos um pouco mais participativos de gestão, de reconhecimento, de empoderamento de comunidades locais, no seu cuidado, de tudo, de vários outros fatores, né? E eu acho que essa crise nos está dando uma oportunidade única da gente ver a nós mesmos e aos nossos países desde uma perspectiva um pouco mais clara, né? Assim, que em nenhum outro momento, né, nas nossas vidas a gente teria tido a oportunidade de ver o que aconteceria com o mundo se o mundo simplesmente parasse. O mundo parou,
né? Então a gente tem dois caminhos, ou a gente muda a nossa perspectiva e a nossa forma de olhar e segue adiante, ou sendo meio fatalista, né, a humanidade se extingue, né? Mas eu acho que a gente prefere seguir adiante com outro olhar e, portanto, eu acho que de uma forma um pouco mais colaborativa para que isso tudo se detenha, né? Para que isso se melhore, se transforma. Então, acho que é o momento de parar, respirar fundo, ignorar um pouco esse ruído ensurdecedor de políticos insanos que a gente vê todos os dias na televisão e pensar profundamente no que a gente, pro que a gente quer voltar, né? O que a gente quer colocar na nossa vida, né? Acho que é a nossa oportunidade de definir uma nova versão do que é o normal, uma oportunidade raríssima de trazer de volta, né, o que funciona para a gente e o que enriquece a nossa vida, o que nos faz as nossas famílias mais felizes, o que nos faz mais felizes e o que nos faz verdadeiramente orgulhosos das coisas que a gente faz, aproveitar o tempo, etc e tal, né? Isso que eu não vou entrar no mérito daquela coisa da gente estar em casa confinado com muita gente, que a gente já falou isso bastante outro dia no telefone, né? Aliás, a propósito da questão da cultura e de que falas, se por um lado, lá está, por exemplo, a cultura é sempre vista como uma coisa que não é de primeira necessidade, de repente o que seria de nós se agora não tivéssemos música, se não tivéssemos os filmes, se não tivéssemos... A própria arquitetura é muito nítido, não é? Das dificuldades que as pessoas vivem, quem tem casas melhores, quem não tem, quem vive em cidades mais arejadas, quem não vive, quem tem pátio, quem não tem. Todo esse lado da cultura que era muito... Não, isso é secundário, de repente percebe-se que não é secundário, que é fundamental. E dizias outro dia que a cultura foi a primeira a fechar e provavelmente vai ser a última a abrir. No entanto, a Alemanha, por exemplo, destacou logo um valor, eu tinha aqui um valor enorme para alavancar a cultura a seguir, precisamente por perceber que pode ser por aí que vêm também soluções mais imaginativas. Não é preciso agora pôr polícias em todas as esquinas, há outras formas de reatar esse sentimento coletivo, sabendo que durante uns tempos vamos ter que manter algumas distâncias, não é? Mas já se percebeu. Mas como é que isto se cruza? Não, é super interessante, porque quem trabalha com cultura e tudo mais, digamos, foi a primeira coisa que parou, né? E provavelmente a última coisa que voltará a funcionar, né? Paradoxalmente, né? Os teatros, os museus e tudo mais, nos moldes, né? As grandes exposições e tudo mais, tem que se adaptar a essa realidade, tudo muito virtual, né? Outro dia eu estava falando com a minha mãe e falou: nossa, descobri tantos museus que, né, que eu nunca imaginei que eu pudesse visitar, e passei a tarde inteira fazendo isso e tal. Mas eu acho que a gente vai ter que se adaptar nesse sentido. E vendo, de uma certa forma, a gente se preocupa tanto, acho que a nossa noção de que a gente se preocupa tanto um com o outro, né? A gente tem visto tanto apoios no Twitter, Facebook, Instagram, esses movimentos, né? Ou em deixar, de repente, alguma coisa para o vizinho, né? Uma coisa muito mais solidária. Então, no final, eu acho que nós somos boas pessoas e a gente quer definir nossos próprios termos de como serão as coisas, né, nesses próximos anos, né? E a gente pode fazer isso numa escala pessoal, nas nossas casas, né? Em como que a gente escolhe passar o nosso tempo com a nossa família, seja desfrutando dessas atividades sociais ou não, né? Pelas noites, nos finais de semana, o que a gente vê, o que a gente escuta, o que a gente come, no que a gente escolhe gastar o nosso dinheiro e onde... Como a gente pode fazer localmente dentro das nossas comunidades, né? Nos organizarmos, nos apoiarmos e de verdade, né? Contando e que eventos que a gente vai assistir, o que a gente pode fazer a nível nacional, mundial, governamental talvez, né? Pensar melhor em que líderes que a gente vota, a quem que a gente dá poder, né? Se a gente quer um ar mais limpo, o que a gente pode conseguir, se a gente quer proteger os setores, não sei, os nossos médicos, os hospitais e tudo mais, do próximo vírus ou da próxima pandemia, né, nos proteger, como a gente pode fazer essas coisas realidades, né? Então, se a gente quer em realidade é que a gente se dá conta
que agora, tanto com essa cultura livre que está acontecendo, né, no meio digital, essa acessibilidade faz a gente pensar nos nossos vizinhos ou naquelas pessoas que não têm um ingresso econômico que permita ela a ir num teatro ou a ir num museu desses, que às vezes custa caríssimo, ou ir no cinema, né? E a gente pensar como que isso pode acontecer, porque isso também é parte de ser parte da sociedade, né? Se a gente quer que as crianças possam ir comer sem que a escola esteja fechada, a gente pode fazer com que isso aconteça, né? Isso a gente só quer viver, eu acho que a gente só quer viver uma vida um pouco mais simples e também poder fazer com que isso aconteça, né? Eu vi a pergunta do Thiago e acho que eu vou tentar responder agora. Eu acho, Thiago, que a gente vive em função de paradigmas muito arcaicos e que eu acho que em breve estarão obsoletos. Desejo que eles estejam obsoletos, como o racionalismo e o progresso diante do avanço do coronavírus e os seus impactos no planeta, né? Eu acho que o fim da modernidade nunca teria ficado tão evidente como se isso não tivesse acontecido, né? Acho que tem uma teoria de que essa crise sanitária pode ser um sinal de uma crise civilizatória. E eu acho que a gente vive o fim de um paradigma, e isso ficou ainda mais evidente agora, né, com essa proximidade, digamos assim, da morte, né? Nos fez parar para pensar sobre isso também, né? O que estava acontecendo na Espanha, na Itália e tudo mais, a gente achava que essa onda chegava aqui em Portugal com a mesma voracidade que chegou nos outros países, né? A gente estava esperando isso, né? E a gente que tem amigos nesses países não conhece ninguém que não tenha perdido alguém, né? E isso é extremamente assustador, né? Então, eu acho que a saturação desse modelo progressista, que é o grande modelo da civilização moderna, ele deve estar acabando agora, né? Acho que a epidemia acaba sendo mais uma expressão simbólica nesse sentido. E acho que, por exemplo, você falou dos espaços, e acho que alguém perguntou ali alguma coisa nesse sentido, acho que as manifestações nas janelas que a gente viu, né, trazem esses elementos do que seria uma pós-modernidade, né? O estar junto, o estar né, partilhar coisas, né? Eu acho que são indícios mais de que a gente não quer se fechar no individualismo. É um dar-se conta disso, né? Ou numa organização muito racional da sociedade, que, por sua vez, é umas marcas da modernidade, né? Acho que a volta do compartilhamento, da troca, do voluntarismo, tem outras palavras, talvez, mas o que se me ocorre são essas, é o sentido que está dominando no lugar do materialismo, economicismo e desse progressismo ultra exacerbado que a gente vive há muito tempo já, né? Então acho que vai ter uma volta de algo talvez um pouco mais cultural, por assim dizer, uma espécie desse ideal comunitário que está tomando cada vez mais força na contemporaneidade. Então a gente tem nesse fenômeno a gente percebe um pouco desse fenômeno nos ativismos nas redes, né? E são as redes sociais, os fóruns virtuais, os blogs, etc., que estão fazendo isso nesse momento, né? Que nos conectam com essa alteridade e que é lá que as pessoas, durante o confinamento, estão se comunicando, né? O que de certa forma é bem paradoxal, porque foi justamente a tecnologia moderna que nos separou, né? Mas aí agora é a tecnologia que está nos tá unindo, né? Na medida que ela acentua esse estar junto, né? Então, acho que... O que permite não quebrar as cadeias e dar essa força, porque realmente nós notamos que, aliás, mesmo todo este discurso que tem acompanhado de a saúde ou a economia, não é? O estar sempre, o discurso contínuo, isto é um discurso que já vinha, também mais uma vez, já se falava muito, as pessoas ou a economia, porque já se tinha percebido que a economia, da forma como está montada, não estava a servir as pessoas, não é? Portanto, de repente, permite-nos também ter nessa noção de e então cá durante muito tempo disseram-nos não há alternativa, é assim, porque é assim, de repente percebe-se, não, existem alternativas quando é preciso, de repente há toda uma forma de inventar, lá está, de puxar pela imaginação, de tentar encontrar soluções, algumas que já existiam, outras novas,
que encontram por onde furar. O Tiago também estava a perguntar se isto se enraiza muito nas redes, até que ponto é que poderemos haver uma bolha nas redes que está nesta lógica, enquanto há outras bolhas em que se promove o medo. Eu mantenho sempre a minha bolha um bocadinho aberta e de vez em quando tenho visto também o outro lado do vamos deixar de importar da China, não é? Portanto, estamos sempre em estes eu acho que dada a circunstância que a gente está, é como não temos outra alternativa mais viável nesse momento. Não, acho que não tem outra alternativa. Até acho que ontem eu vi alguma coisa no El País, era um artigo bem interessante em que comentava justamente sobre essa forma de controle social que de certa forma acaba criando, né, nos países, e que tem acontecido em muitos lugares, né, o manter a gente em casa, essa coisa da informação, a contra-informação, as redes sociais. No Brasil é claríssimo, né? Tipo, a gente nos Estados Unidos, né, elegem presidentes por fake news, entendeu? Então, a gente tem situações extremamente complexas nisso. Então, eu sempre, quando alguém me manda alguma coisa, eu sempre pergunto: você procurou, até na minha família, você procurou a fonte antes? Nem me manda nada para eu ler se você não procurou a fonte, se realmente é verdadeiro ou não, né? Mas eu acho que para começo, sim, tivemos, acho, em alguns momentos prévios em outros países, não sei, certos tipos de vamos sair para a rua e vamos tomar as ruas, organizados pelas redes sociais, e de repente se derrubaram governos dessa forma. Quer dizer, há um grande poder que pode sair daí, social, muito potente. A coisa é saber se a gente vai saber explorar ela da forma correta ou não, ou se ela vai se dar volta contra nós, né? E vai tomar conta da gente, né? Que pode acontecer. Aliás, acontece, né? Em muitos lugares, ou até lugares onde é proibido esses meios e tudo mais. Até a falta de informação que a gente tem do que aconteceu na China, acho que se deve a isso, né? 90% das redes sociais que a gente usa não são as que eles usam, né? Eles não têm, eles não podem, ninguém pode nos contar o que realmente aconteceu lá, né? A única coisa que a gente tem são fotos satelitais mostrando crematórios que estiveram funcionando 24 horas durante 2 meses. E aí me dizer que 3.800 pessoas foram só o número de óbitos, acho que isso não responde muito, né? Sim, porque há sempre toda uma desconfiança das fontes. Se a gente não sabe se a desconfiança é de lá ou se essa desconfiança é gerada justamente pelos outros meios que são contra o formato deles de ser, né? Mas eu acho que aí, por exemplo, lá está, é uma das situações em que esse lado cultural de disposição da arquitetura pode ter um papel muito importante, não só depois para a aplicação, mas para ganhar espaço para uma nova forma de ver as cidades e para uma nova forma há certas coisas que são já estão muito em cima da mesa. Lá está, por exemplo, a questão de se notamos esta necessidade da vizinhança, então se calhar não podemos estar a esvaziar certos bairros como se esvaziaram. Só a pensar em turismo, porque de repente o turismo não vem. Algum equilíbrio, portanto, certos avisos que já estavam a ser feitos, de repente ganham a questão da pedonalização, por exemplo, haver mais espaço, porque nós vamos precisar também de mais espaço, pelo menos durante uns tempos, para conseguir ir para a rua sem tropeçarmos uns nos outros. E aí, eventualmente, é um dos espaços em que realmente devia, pelo lado da arquitetura e urbanismo, antes ganha espaço para a técnica, primeiro pela via da comunicação, primeiro pela via do ativismo, outros lados associados à arquitetura e urbanismo que venham dar um bocado de razão àquilo que já se falava. Até quando falávamos na questão das mulheres, vi também que havia uns países, eu já não me lembro exatamente qual é que era, mas uns estavam a definir saídas por número da porta, noutros era por ordem alfabética. Um que me arrepiou era que num dia saíam homens, no outro dia saíam mulheres, que é uma
Como é que se vai reagir? A imaginação serve para todo lado. Não, isso aqui é uma grande futurologia, né? Eu tenho acompanhado muitos debates e tudo mais, mas é claro, a gente tem aqui conversas tanto arquitetônicas, antropológicas, sociológicas, filosóficas, para mais de 100 anos, né? Discutindo as decisões de hoje e tudo mais. Mas se para pensar, né, adaptar um edifício, né, aplicar uma mudança de prioridades, né, ajudar uma família a viver melhor numa casa idealizada para uma situação excepcional ou para uma nova realidade. A gente tem que considerar que muitos arquitetos se negaram a alterar edifícios para melhorar o funcionamento da cidade ante uma necessidade nova, né, de alojamentos locais, etc e tal, e coisas assim, né. Então acho que a história tá cheia de transformações. Outro dia eu vi uma entrevista, inclusive com um arquiteto amigo meu no Chile, em que ele fez uma ressalva muito interessante a respeito do que estava por vir, fazendo um paralelo um pouco com a crise de 2008, né, que tem uma repercussão de uma década ou mais, né, e em que houve um despertar muito maior, um interesse pela arquitetura chamada social, né. E ele até comentou que o Fred Massad falou que era o novo slogan da arquitetura do espetáculo, né? Deixando de focar nos Star Architects dos anos 90 e sim um pouco mais no que seria a austeridade, né? O que é um pouco discutível, né? Um pouco questionável e tal, mas ok, isso é outra conversa, dá para conversar 20 horas sobre isso, mas isso a gente deixa quando eu for te visitar. Então, acho que nesse momento a gente vê uma consolidação, né, que a gente via naquele momento, uma consolidação dos coletivos de arquitetura, não somente na América Latina, mas também na Espanha e em outros países, o que também promoveu uma mudança generacional de visibilidade dos arquitetos, né? Digamos que foi um giro um pouco mais honesto da produção arquitetônica, né? Daquela arquitetura única e espetacular, o super edifício, com custos, assim, digamos, obscenos, né? E nesse momento aí saltam à luz nomes como o Alejandro Aravena, que foi o Pritzker de 2016, né? Que se destaca como dos arquitetos tradicionais e de repente toma um discurso social e salta para a fama, né? Vemos também, não sei, o Alborde do Equador, que desde os anos 90 já fazia isso, e na Espanha, que era muito restrita ao desenho e ao boom imobiliário daquele momento. Não sei se fala muito do que estava fazendo o Ciro Reda, o Andrés Hack, que faz uma leitura um pouco mais atenta do que está acontecendo, e também a gente vê na América Latina os nomes como do Gabinete de Arquitetura do Solano Benítez e da Glória Cabral também produzindo coisas fantásticas que também respondiam um pouco a essas inquietudes. Então, isso eu acho que meio... Já faziam isso antes, mas de repente essa crise de 2008 dá aquele boom. Opa, a América Latina, o South Global está produzindo essas coisas. Então, visibilidade. Dá aquela visibilidade. Então, aquela arquitetura social, né, construída com aquela coisa com uma textura de fazer pouco, fazer muito com pouco, que é possível, muitas remodelações, trabalhar com o existente. O Aravena, gostem ou não, volta com a discussão, né, porque havia um entendimento de que o social era um problema do Estado ou da arquitetura pública, né, naquela instância, né, levando o tema até a academia, né, até a disciplina nas universidades, onde a gente nunca se questionava, né, afinal de contas o projeto sempre foi para o 1% da população, né? Quem não teve que fazer 3 vezes centro cultural, museus, isso e aquilo outro, e qual a probabilidade de que você realmente construa isso na sua carreira como arquiteto? Aliás, eu falava isso para os meus alunos, coitados, eles ficam tão decepcionados. Mas, eu acho que levando o tema já mais na parte acadêmico, né, quem não desenha começa a armar um pouco de discursos sobre sociedade e arquitetura, sociedade e economia, arquitetura e sociedade e tal, e começa a se questionar de que, opa, a gente não trabalha sozinho, né, porque tinha muita aquela coisa do arquiteto Deus e tal, então a coisa começa a ficar um pouco mais transversal.
E eu acho que a internet, nesse momento, dá essa visibilidade da arquitetura que não se produzia, né, não sei, principalmente nos Estados Unidos, na maioria da Europa, que desconheciam, né, esse tipo de produção, exceto talvez na Espanha, que eu acho que o Ciro Feira já fazia isso. Eu mesmo, quando era estudante, eu já acompanhava o que o Basturama fazia, e isso é lá nos anos 90, mais ou menos, apesar de que eu seja muito jovem. Mas muita alta gestão, muitos formatos, gerando interesse de ver essa lógica de, né, dos encargos de concurso, dos arquitetos, dos projetos monumentais, e faz com que, nesse momento, a América Latina tome os holofotes, né, e isso também, nessa mesma linha, na Argentina, no Peru, no Chile, tiveram diferentes interpretações e obviamente, interesses, né, claramente. A curiosidade e pode que a ingenuidade de pensar que a arquitetura é uma imposição, senão uma solução que leva à necessidade dessas mudanças, né? Então isso pode ser interessante. Então se dedicar ao que de verdade importa, né? No nosso caso, encontrar novas respostas, né? Acho que há um divórcio radical entre o que é o habitacional e os necessitados do mundo da arquitetura. Aí tá o Nico Valência. Nico, eu te citei. Acabo de citar o teu speech que eu escutei. Ai, perdão, te falei em português. Agora já sei. E dentro desse divórcio da habitação social ou da casa tradicional, como a gente conhece, ou da habitação dos necessitados, por assim dizer, e o mundo da arquitetura, eu acho que tem uma certa hipocrisia, né? Porque existem campos e pontos fáceis de melhorar e haveria de uma autêntica, se houvesse uma autêntica vontade de mudança e abertura, a gente necessita de uma relação mais ativa e direta com a realidade, né? A gente precisa voltar a tocar no mundo, né? A gente precisa sair daquela bolha. Acho que tem uma geração capaz de saber o que prefere, o que importa, mas que nesse momento anda muito incapaz de fazer o mínimo esforço para conseguir. Eu acho que eu vejo muito isso nessa nova geração de arquitetos que, não sei, tá vindo estranha, sabe? Jovens, tô falando da juventude. Muito. E eu acho que é hora de se responsabilizar por isso, sabe? E eu acho que essa motivação, infelizmente, tem que vir de um mesmo, mas também é responsabilidade da academia, do setor acadêmico. Desculpa, eu sempre penso em academia em espanhol, né? E eu valorizo muito esse fator de saber viver com pouco que ter muito, né? Então, para mim, essa pandemia nos leva um pouco a essa dor humana, né? Que quando algo te toca a nós, né? A viver essas coisas, é um despertar. E quando está próximo da gente, acaba sendo um agente transformador de uma mudança muito brutal, muito grande, né? E o que tem feito a gente sentir essa tristeza ao acompanhar todas essas coisas que estão acontecendo, vem esse pacote da pandemia e que faz com que a gente se olhe no espelho, né? Olha, pode ser comigo, mas pode ser eu, né? E tudo mais. Então, eu acho que é importante a gente ser capaz de a gente se olhar. Eu acho que o vírus nos obriga a fazer isso, e o interessante é que a gente tem a sensibilidade de olhar e se dar conta de que chegou o momento de escutar as verdadeiras queixas, né, sobre a convivência, que são realmente verdadeiras, né? No fundo, não, a gente não está fazendo o que a gente queria fazer, porque a gente não está gerando bem-estar na convivência. A convivência é baseada na colaboração, no lugar da competição. Essa crise poderia perfeitamente nos dar uma oportunidade de fazer uma mudança nessa direção, e essa é uma tremenda oportunidade, né? Eu vejo muitas vezes quando a gente está falando, quando vê coisas de concursos, competição, não sei o que, né? E é uma frase agora meio estranha, mas acho que se a gente compete, quando a gente está competindo, a gente tem que anular outra pessoa para conseguir fazer o nosso, né? Então, nesse sentido, acho que o neoliberalismo mete um pouco o conceito de que a competição é contrária ao respeito e à colaboração, né? E competir, ao final das contas, é negar um pouco o outro, né? Eu nego a partir de mim, não da minha natureza, mas da qualidade do que eu faço. Superar o outro, ser o afastar o outro do caminho. Exatamente. Em vez de ser um processo extremamente colaborativo, né? Podia perfeitamente
não sei, ser um conjunto de ideias e não ter lá o super vencedor das coisas e tudo mais, porque agora, certamente, vão ter milhões de concursos públicos sobre espaços públicos, etc e tal, e que são coisas que pode ser que não sejam as melhores alternativas, né? Porque não fazer um grande colaboratório de pessoas para discutir ideias e planejar e fazer com que seja participativo no bairro, porque as pessoas que moram num determinado bairro sabem aonde que elas querem que esteja aquela praça, aquele espaço público e tudo mais, onde é que é o melhor lugar para que aquilo aconteça, elas querem se sentir seguras, e aí entram milhões de outras questões, né? Que as grandes cidades assumem uma mudança de paradigma e a gente está pensando, estudando como será a vida quando chega o desconfinamento. Não sei se existe essa palavra, mas vou usar ela. Então, tirar o máximo possível do espaço público, eu acho que é a chave nesse momento, né? Eu acho que o debate dessa desescalada, da reativação econômica, da volta das pessoas para a rua, né? Acho que as grandes cidades vão ter que assumir esse câmbio brutal, e a gente tem que pensar como vai poder abrir os restaurantes, os comércios, o transporte público, com todas as garantias. E não acho que isso seja só uma responsabilidade do governo, porque ele está muito passível de erros, né? Não sei se tem tanto... E também um desconhecimento, não é? Há uma parte ou de não conhecer ou de não querer ver, não é? Que nós falávamos outro dia, das situações dos hostéis, outro tipo de situações que de repente ninguém sabia de nada. Exato. Ou ninguém quis saber, até ser inevitável, até ser incontornável, não é? Mas de repente tem que se encontrar soluções, porque depois, lá está, depois outros dizem, mas não havia alternativas, pois, mas tem que se criar essas alternativas. Tem que criar essas alternativas, porque nas escolas tem que desenhar, tem que se reinventar, não é? Reinventar, exatamente. Então, eu acho que o que... Né, não sei, atividades como básicas, como passear com os filhos, deslocamento para o trabalho, as tarefas diárias de pagar conta, no supermercado, não sei, né, tudo isso com uma distância de segurança devida. Acho que a primeira conclusão meio que está em cima da mesa, né? Tem que repensar o espaço público, mudar o urbanismo e tirar o máximo de partido, né? Acho que isso já é, assim, tipo... É o slogan, é uma parte, na princípio, nisso, né? Já não basta falar de modelo de cidade, né? Vão ter que se criar uma estratégia conjunta de áreas de desenvolvimento urbano sustentável, meio ambiente, mobilidade, em busca de um equilíbrio que seja lógico, né? Porque... Aliás, mesmo agora quebraram imensas as emissões de carbono. Não, lá está, não, é uma normalidade à qual não se quer voltar. Portanto, exatamente. Não, e o pior de tudo é que só com esse pouquinho de tempo foram só 6%. Foi só 6%. Imagina se realmente fosse uma coisa brutal, né? E depois, quando estávamos a falar do espaço público, uma do que temos vindo a falar é que também reflete muito um discurso que tem vindo a ser martelado muito pelos movimentos feministas, e que é da cidade cuidadora. E de repente, quando a cidade está doente, também lá está, percebe-se tal questão, a proximidade, o ter supermercados próximos, o não ter que ir de carro, o não ter que ir trabalhar de carro, o poder ter mais teletrabalho, todas uma série de soluções que de repente têm uma influência gigantesca na forma como se desenha e como se pensa. Eu acho que daí vem eu acho que uma das premissas é que a gente vai se sentir mais seguro quando, digamos, isso passar um pouco, fazendo coisas próximas da nossa casa, né? Então, quando a gente começar a sair de volta, né, dentro do que seria o normal, por assim dizer, né? Então, poucas pessoas acreditam que vão querer cruzar a cidade de metrô para ir jantar num restaurante, né? Ficou uma coisa completamente descartada da nossa vida, né? Daí eu acho que a necessidade de construir ou reconstruir novos nós ou pontos de encontro nos bairros, nas praças, reativar essas coisas todas que permitam que os cidadãos façam as compras, passeios, ou façam seu happy hour sem ter que fazer deslocamentos contínuos, né? É engraçado porque não é criar clusters, não sei. Em São Paulo acontece isso já naturalmente porque os bairros são muito grandes, então você tem uma mini cidade dentro do seu próprio bairro, mas aqui é uma escala que não dá para usar como exemplo, né? Acho que a superfície existente ocupada
é o que a gente tem agora e encontrar um equilíbrio entre todos os aspectos para tirar o máximo partido possível, né, do que há. E eu acho que um dos principais debates que vai entrar, que eu faz me questionar muito quando eu olho pela minha janela, porque eu me sinto um gato na minha janela, olhando todos os dias o que está acontecendo, é o debate em relação aos automóveis dos residentes, né, que ocupam grande parte da via pública e que poderia se destinar a ampliar o espaço dos comércios, garantir a distância de segurança entre as pessoas que passam na rua. Né? Muitos desses carros estão inutilizados durante semanas, meses. Você não vê carros. Eu tenho carros aqui na minha rua estacionados, sei lá, meses, que nem dirigem ali, sujo e tudo mais, ocupando um espaço que podia ser outra coisa, né? Então, e qual, né, a possibilidade de gerar, não sei, estacionamentos subterrâneos, fora do raio da tal, sendo de forma que possam se dispor desses espaços para conseguir mais espaço público, mais calçada, mais rua peatonal ou pedonal, como vocês falam. Eu passeio. Tá. Passeios. Passeios, tá. É porque sempre peaton, pedestranizado e tudo mais, sempre fico na dúvida qual é a palavra que vocês usam aqui. Mas é uma ideia, eu acho que é compartilhada e indispensável para liberar as ruas dos automóveis, né? Por um lado, se conseguir uma cidade muito mais transitável, muito mais humana, o que transforma ela num espaço muito mais seguro, né? Quanto as pessoas mais transitam e a largo prazo, mesmo com máscara e todas aquelas coisas, né? Converte a cidade num lugar um pouco mais saudável. Eu espero que a gente já tenha anticorpos e tal, porque cada dia se descobre uma coisa sobre o vírus, então é uma incógnita total. E por outro lado, né? Se consegue manter o distanciamento social, se eu tenho uma calçada mais ampla. Eu, quando vou no supermercado e tem duas pessoas caminhando, eu saio para caminhar no meio da rua. Aí eu olho para o carro que está estacionado e penso, puxa, né, a calçada podia vir ocupar esse espaço da largura do carro, né? E eu tenho que caminhar no meio da rua. Mas tudo bem, não tem ninguém quase transitando, mas ok. Mas quem mora numa avenida não pode fazer a mesma coisa. Eu desvio dos outros seres humanos no momento. Ainda estou na etapa que eu ainda me desvio das pessoas. Mas eu acho que isso, a longo prazo, vai converter numa cidade mais saudável e, por outro lado, vai conseguir manter, né, esse distanciamento social que vai ser necessário, evitar as aglomerações quando o desconfinamento se produza, né, que vai acontecer em algum momento que a gente não sabe como que vai ser. Né? Então, acho que se a situação essa situação vai se prolongar durante muito tempo. E que as tendências vão mudar muito, né? O que a gente está conversando hoje, daqui um mês pode ser que esteja completamente obsoleto, né? E o que a gente tem, o que a gente pode necessitar, mas que certamente tem muitos carros que podem ser substituídos por transporte público, pelo car sharing, bicicleta, ou diretamente você ir andando, fazer as coisas que você tem para fazer, né? Em alguns bairros, as ruas se transformaram praticamente em estacionamentos ao ar livre, né? Não tem só um espaço sem carro, né? Então, com o espaço público está ocupado, a gente não tem banco, não tem lixeira, não tem equipamentos necessários para o que seja, né? Às vezes até rampa para deficiente, não tem as calçadas aqui, pelo menos os passeios não tem praticamente a largura mínima para um cadeirante andar na rua, né? Então, o termo de mobilidade é super complexo, né? E eu acho que a volta do peão vai ser muito mais intensa a partir de agora, né? Começando pelos hábitos, né? Parece outro ponto de partida, né? Mas, ok, acho que não tem dúvida de que a chave da vida cotidiana vai estar em fazer a cidade mais amável e mais gentil com o cidadão que caminha, né? E vai nos obrigar muito mais isso. Eu espero que isso aconteça, porque isso também gera segurança, e não quero citar Jane Jacobs, mas foi ela que falou isso. Que isso gera segurança, porque eu tenho minhas ressalvas com ela também. Mas não só ampliar os passeios, mas também colocar próximo dos habitantes as coisas que eles podem necessitar, né? O comércio local, né? Intensificar que o comércio local funcione, lazer, supermercado, para farmácia, e não ter que ir em lugares muito longes, né? E fora as zonas verdes, que aí agora já é outro tema. Exato. Porque lá está, que cruza muito com as questões que falávamos de sustentabilidade e por aí fora, quer dizer, porque acaba
o tirar o carro do paradigma, estou a dizer o carro e o medo, nesse sentido que também, é provável que também haja essa tendência do eu não quero andar de transportes para não me cruzar. Mas daí a importância de tentar favorecer a outra via, que é possível não ter medo de andar na rua e garantir essas distâncias curtas. Agora, a própria polícia está a fazer isso, eu percebi-me no fim de semana, que quando se vai mais longe às compras, mas porquê que não foi mais perto? Olha que interessante. Quando durante realmente bastante tempo, eram as grandes superfícies, toda a gente para as grandes superfícies e o comércio local a fechar, não é? E esse comércio local que traz também essa companhia, esse acompanhamento a todas as horas em que se passa de dia e de noite. Depois temos ainda os espaços de lazer a pensar. Eu estava aqui a olhar para o relógio porque, pronto, entretanto... Não, mas é engraçado porque isso que tu disseste é interessante. Eu te comentei quando nós falamos por telefone que eu estava trabalhando de voluntária no SOS Vizinho e é fantástico porque todas as vezes que eu vou na casa de uma pessoa maior para ver o que ela precisa e tudo mais, eu vejo que ela fica super chateada de que ela não pode sair para fazer as compras dela, porque é aquela rotina de passar na tendinha da Dona Maria, de comprar as flores com o seu João e na padaria de não sei quem, porque é a vida social das pessoas idosas que moram sozinhas, é justamente essa saída no bairro, passando por todos esses diferentes lugares para adquirir os seus produtos. E a gente compra comida para comer no dia, né? Justamente para ter esse circuito de convívio social, né? Mas e sobre as zonas verdes, nossa, é óbvio que nós vamos necessitar de mais parques, de mais zonas verdes do lado de casa para as crianças poderem jogar. Então essa necessidade podia mudar muito a realidade, né? A criação de parque é difícil porque quase todo o edifício, todas as cidades estão super edificadas, né? Mas a gente pode potencializar eixos e atuar com atuações concretas, né? Não sei, dar uso para as esquinas, por zona de jogo para criança, reutilizar espaços vazios e desaproveitados, né? E ver se funciona, como acontece na Alemanha, como acontece nos Estados Unidos, os pocket places que existem há 200 mil anos em Nova York e tudo mais, né? Onde existem muitos mini espaços e pequenos parques que facilitam essa dispersão da população, né? E muitas cidades como Milão, Paris, já tinham começado a abordar uma nova estratégia de espaço público, né? E tá bom, eu sei que eles são uns exemplos estranhos porque nesse momento foram cidades muito afetadas, mas o foco não é esse. Mas eu acho que e como tu disseste, acho que a rede de transporte público também tem que contar com as garantias de segurança necessárias, né? Acho que eu tenho medo muito que os expertos põem que o foco vai ser na tecnologia, né? De dispositivos inteligentes que possam ajudar muito, né? A que não haja aglomeração na hora da espera, né? Então, que a gente tenha como saber com exatidão que horas que passa o autocarro vai ser uma coisa super útil. Eu ando de transporte público e muitas vezes, no final de semana, sai para correr esse piloto, mas às vezes canso, quero voltar para casa e paro para esperar um autocarro e olho o horário que ele vai passar. Ele nunca passa no horário que está aqui, sabe? Por horas eu fico pensando, nossa, já passaram 25 minutos, eu já teria chegado na minha casa, sabe? Então, acho que a gente vai ter que repensar um pouco essas coisas, né? E aí isso vai ter que somar a importância da bicicleta e de outros transportes, né? E com respeito ao hotel, comércio, restaurante, eu acho que uma das alternativas que todo mundo deve estar pensando, e provavelmente os restaurantes devem estar pensando que é a sua tábua de salvação nesse momento, vão ser as terraças, né? O uso das terraças. Para isso, a gente precisa de mais espaço para fora, né? Onde precisamos de menos carro na rua, precisamos de mais passeio público e tudo mais, né? Então, aí entender porque as pessoas vão estar muito mais reticentes de estar sentada dentro de um restaurante, dentro do interior de um restaurante, né? Então, pensar em regulamentar a possibilidade de ampliar superfícies, ainda que mantendo o mesmo número de mesas e cadeiras para fazer possível um maior distanciamento entre os clientes. Temos aí, foi o que a gente falou outro dia, alguém vai ter que reescrever o Neufer, entendeu? Já estava super desatualizado, mas alguém vai ter que fazer isso de novo, né? Mas vai ter que ter em conta, né, a demanda dos comerciantes também, né, que temem nesse momento, né, ficarem inviabilizados pela insegurança dos usuários, né, dos compradores, de entrar nas lojas e encontrar um equilíbrio para todo mundo, né? Não descarto
nenhuma opção de exteriores que também possam contar com espaço público. E a outra coisa... Eu esqueci o que eu ia falar. Eu acho que a ideia de que muitas pessoas possam criar há muito que é o ideal nesse momento seria viver. É engraçado porque eu tenho lido muito que as pessoas pensam que o ideal nesse momento seria viver no campo, né, num lugar de baixa densidade de população, né? E é engraçado porque tanto em Milão, Barcelona, Nova York, eles se culpam muito com a história de que a maioria dos contágios foi por causa da densidade, que eu acho que em parte pode ser certo, né, porque a vida contemporânea está muito mais ligada às cidades, mas a densidade residencial não é má, talvez, de certa forma pode até ser muito boa. A questão deve ser unida a mais metros quadrados de habitação e de qualidade, né? Sem sofrer um ataque se tu sofre um ataque do coração, tu tem um hospital próximo, né? Que pode salvar a tua vida, ter todos esses equipamentos dentro desse mesmo ecossistema, né? Então, acho que o que a gente tem que fazer é aprender a lição de agora, com o tempo que a gente passou confinado, nas coisas que a gente se questiona, né? A gente tem se dado conta que a gente não tem cuidado do nosso jardim, de que não tem sentido esses pátios sórdidos que não entram luz, né? Ou que um apartamento sem uma ventilação boa, que não entra luz natural, é inviável. Eu não acredito que foi nos anos 50, né, que se pôs de moda ter aqueles super terraços maravilhosos e tal, que representavam parte do status de qualidade de vida, né? Quanta gente... Eu estava pensando outro dia, quantas pessoas devem ter se arrependido de ter fechado os terraços com vidro, né? E de não ter dado prioridade a ter o espaço a sacada aberta, né? Aquela coisa do individualismo, né? De não quero que vejam o que está acontecendo. De ganhar área a qualquer custo. Ganhar área a qualquer custo, né? Então tem que repensar também normativas, não só habitacionais, mas também a gente pode, por exemplo, similares dos acessos aos edifícios, os elevadores mesmo, né? Que às vezes são umas coisas micro. A gente tem que redimensionar os espaços mínimos, né? O que eu acho uma grande coisa que era cada vez mais ridículo, né? Entrou na moda, né? A tiny house, tal, bacana, pra você ter lá no meio do campo, fantástico, mas vai morar num apartamento de 30 metros quadrados, 5 pessoas, não dá certo, e não vai dar certo pra ninguém, porque isso baixa a qualidade de vida, né? A gente precisa de zonas comuns mais generosas, né? Acho que tem muita coisa que a gente deixou de valorizar e que agora volta a pôr em questão, né? Depois eu até li um artigo também na Espanha em que eles falavam sobre a volta dos bulevares, né, bacanas, aquela coisa toda, e tirar o protagonismo do carro e devolver o protagonismo para a pessoa que anda, para as bicicletas, e que não é uma utopia, né? As outras cidades estão fazendo isso todos os dias, né? E já fazem isso desde a década de 70 em outros lugares, né? Mas acho que ninguém pode imaginar as nossas cidades. Eu repito o que eu te disse por telefone. Acho que em Portugal a gente ainda precisava de mais tempo de trabalho para mudar muitos paradigmas, tanto do formato de trabalho, as relações de trabalho, etc. e tal. Porque, tudo bem, as escolas podem voltar, os filhos podem voltar a ir para aula, para os pais poderem trabalhar tranquilamente em casa, porque eu sei que tem muita gente que está sofrendo horrores com isso. Que sempre quis conviver mais com os filhos, mas ao mesmo tempo e agora? Aproveito que eles estão dormindo, brincando lá e vou lá trabalhar. Porque quando se está em teletrabalho não se está a conviver com os filhos, está-se a trabalhar, não é? É tal questão da qualidade, não é? De haver um tempo e um espaço para brincar, para estar mesmo, claro. E para trabalhar mesmo, e para usufruir, e para ir à varanda, e para ver, mas haver esses tempos, não é? Esses tempos e esses espaços de lazer e de usufruto e de trabalho também, mas que lá está, que podem ser... A questão do teletrabalho faz muita diferença até no revezar das pessoas, do número de pessoas que estão na rua, o aproveitar também casas melhores, não é? E aí os arquitetos também voltam a ter um papel importante, porque são bastantes. São bastantes. Ou entre arquitetos, designers por aí fora, que mantenham uma certa flexibilidade do horário por aí fora, já é muita gente porque há outras coisas que não pode ser, não é? Nós hoje passámos o dia em reuniões por causa das obras, que é um sarilho. Mas uma coisa é sair às obras, outra coisa é estar sempre
das 9, todos às 9, todos até às 7, todos a entrar à mesma hora. Uma hora. Isso se criou em 1900, lá quando se regulamentou a ordem mundial de que deveria ter um horário de trabalho pré-estabelecido, que foram 8 horas, e, gente, a gente está em 2020, estamos falando que passaram 120 anos e não é, eu acho inconcebível que a gente tenha que trabalhar 8 horas diárias no mesmo lugar, marcar ponto, tem coisas assim que eu acho que estão completamente obsoletas, muitos países, por sorte, já não tem mais isso, e tem que se adaptar, trabalhar por metas e não por horário, ou tu pode estar procrastinando igualmente ali. Ok, eu sou produtiva de manhã, até eu sou produtiva das 9 até 1 da tarde, depois desse horário posso ficar só apertando o botão até às 6 ou até às 7 e pronto, mas olha, às vezes tem aquele dia lindo, eu penso, nossa, podia estar na praia, né, ou podia até estar pensando em coisas interessantes no meu ócio criativo para o trabalho. Exatamente, para melhorar. Citar os tais museus, para melhorar a criatividade que pode ser feita no dia seguinte, o outro trabalho, ou alguma coisa com um colega e tal, mas não, você tem que estar ali cumprindo. Quer dizer, eu sou super pró-teletrabalho, trabalhei muitos anos assim, continuo trabalhando dessa forma. Quando tem que reunir, adoro. Quando é necessário, mas acho que as reuniões não precisam ter mais do que 40 minutos, porque está comprovado cientificamente que elas não são produtivas depois de 40 minutos. Já estou-me a avisar das horas e eu estou a ver. Tá bom. Vale que o Instagram está distraído a ouvir e não está a contar. Mas pode acontecer a cair de repente. De repente caiu. A outra que eu tive caiu e a gente teve que voltar. Mas eu acho que, né? Eu acho que a gente acabou indo morar em lugares claustrofóbicos, né? E para aproveitar a densidade e conectar, e acabou se distanciando as pessoas, né? Aquela coisa, né? Prover o desenvolvimento para as pessoas, né? Para as pessoas interessadas, né? Nisso, né? Em cada vez mais condensar e tudo mais em outras palavras, acho que promovendo os respiros urbanos, considerando centralidades territoriais como parques, praças, comércio local, espaço público em geral, isso pode melhorar um pouco, né, esses condicionantes, né? E qualidade de vida na cidade passa por espaço público seguro e convidativo, né? Acho que não tem por outra. Né? Espaço bem planejado, que consegue oferecer recreação, lazer para diferentes idades, reconhecer a importância de se exercitar nos espaços públicos para a saúde mental, né? Parece que na França eles autorizaram, né, poucas horas de saída diária para as pessoas respirarem um pouco, mesmo com toda a crise que está lá, porque eles sabem que isso é grave. E eu nem me lembro de que a OMS, outro dia eu vi, acho que recomenda 9 metros quadrados de espaço verde, né, por pessoa. Se alguém souber, melhor que me corrija. Como reconhecimento da importância da saúde da população urbana. Diz o Thiago cuidar das meninas, né? As meninas de pai. Não, mas é isso. Eu acho que, apesar da distância forçada, o momento exige um pensar coletivo. Caso contrário, nenhuma medida vai funcionar. Acho que depois ficar fazendo um concurso público só para ganhar o prêmio lá e depois o executarem de qualquer forma, não tem. Acho que até nisso os arquitetos deveriam se organizar daqui para frente, né? E repensar. Repensar. Temos exemplos muito bons, como, não sei, orçamentos participativos para os bairros, né? Porque como vocês falam aqui? Estamos mesmo a cortar aqui a conversa. Mas acho que já deixaste imensas pistas para a nova normalidade.